Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo que eu não estou no meu cenário habitual. E sim, eu me mudei recentemente. A gente se mudou no dia 23, estamos em Curitiba ainda, a gente só veio para outro apartamento. E como vocês estão vendo, ainda temos muitas caixas. Temos livros já tirados, eu tirei principalmente as coisas que eu não li, que estão nessa estante aqui. Essa estante aqui tem coisinhas que eu preciso mais para trabalho, para estudo, enfim, coisas mais de consulta. E é isso, ainda vai ter uma mesa onde vocês estão, tá tudo uma zona, tem mais prateleiras na sala bem bonitas, quando elas estiverem montadas eu mostro para vocês tudo isso. E é isso, este cenário que temos para hoje, eu aqui com meu chá sentada no meio das caixas. E é por isso também, pessoal, que apesar de hoje ser o vídeo de favoritos de 2021, eu não vou mostrar os livros pra vocês. Eles estão todos aqui nas caixas ainda, eu só realmente não consegui chegar nisso ainda. A gente ainda tá tendo que fazer algumas mudancinhas aqui na casa, a gente ainda tá fazendo um pouquinho de ajustes de obras e tudo mais. E eu não queria abrir as coisas que vão ficar na sala por causa do poeira. Então, é por isso que estamos assim por enquanto, mas eu vou colocar as fotinhas das capas e espero que tudo bem. Bom, dois pequenos avisos que eu sinto que é sempre importante eu dar no começo desses vídeos. É um pouco como que eu encaro esse tipo de lista de favoritos do ano. Primeiro de tudo são as leituras que eu fiz durante o ano, não necessariamente o que foi lançado durante o ano, que eu sei que é uma tradição da imprensa, né, os lançamentos do ano, que eu acho muito legal. Também, mas no meu caso eu não leio só lançamentos e pra mim então são as leituras. Outra coisa que eu acho importante dizer aqui é que eu não tô seguindo nenhum parâmetro, nenhum critério, não tô tentando minimamente fazer com que essa seja uma lista objetiva, muito pelo contrário, tô usando esse meu cantinho da internet para fazer uma lista extremamente subjetiva, o que eu mais gostei de ter lido, e é isso. É por aí que eu monto a minha lista. Eu vou começar o vídeo então fazendo alguns comentários muito gerais sobre o meu parâmetro, meu padrão de leitura de 2021. Caso você não queira ver essa parte, eu vou deixar os tempos então para os livros ali embaixo na descrição, então pode pular para o primeiro. Foi um ano estranho de leituras, eu li menos do que eu costumo ler, o que eu acho que não é um problema, sim, mas li menos e li coisas que me empolgaram menos. Que eu acho que pode estar atrelado, né? Posso não ter me empolgado muito com as leituras e fui lendo cada vez menos como consequência disso. Enfim, coisas que acontecem, né? Mas vamos lá, eu acho que tem algumas coisas legais e vamos ver se 2022 terá leituras mais interessantes. Bom, eles não estão também em nenhuma ordem específica, outra coisa que eu não faço neste canal é colocá-los em ordem, vamos lá. Eles estão mais ou menos numa ordem de leitura. O primeiro livro, então, que eu queria falar hoje é o E Por Olhar Tudo, Nada Havia, da Margot Glantz, com tradução da Paloma Vidal, publicado pela Relicário. Esse livro, você precisa estar na vibe dele para curtir, ele pode sim ser um livro um pouco cansativo. Ele é um mergulho da autora nas manchetes e ela tenta fazer uma espécie de panorama do mundo e dos temas que interessam ao mundo e de como vivemos nossa vida agora através das manchetes de jornal. É um jeito muito interessante, o livro inteiro é um parágrafo, tem que estar no clima, assim, eu entendo que não é um livro super fácil. Mas depois que a gente entra no clima dele, ele é muito interessante porque a gente vai reconhecendo os padrões dessas manchetes, os temas que voltam, os temas sérios e preocupados, atrelados à fofoca de celebridade e esse mundo dessa quantidade absurda de informação e tudo mais. Então ele é um livro que me impactou muito, eu achei uma maneira muito bonita e sensível e artística dela chegar no tema da mídia, apesar de ser apenas uma coleção de títulos de matéria, eu acho que é um livro que
faz uma leitura muito interessante da sociedade e tem um ponto muito interessante também. Bom, o segundo livro que eu queria mencionar hoje é o Vista Chinesa, da Tatiana Salim Levy, publicado pela Todavia. Eu acho que isso não é uma surpresa pra ninguém. Eu já falei dele algumas vezes e é um livro que me impactou muito. Ele é um livro já muito forte por conta de seu enredo, né? Ele é um livro sobre um episódio de estupro e obviamente isso vai ser intenso, difícil e pesado de qualquer forma. Mas ele também é um livro muito bem escrito, muito sutil, muito cuidadoso, muito interessante num aspecto de autoria também, porque a Tatiana assina o livro como um romance, mas ele foi escrito a partir de um relato de uma amiga dela que viveu uma experiência parecida e não tem esse pacto de contar a história da amiga, não é uma biografia ou algo do tipo. Mas, por outro lado, quando a obra termina, a amiga assina também a obra. Então é um livro muito desafiador nesse sentido de teoria literária, de entender o livro, mas também é um livro muito impactante de se ler, de ver essa experiência sendo contada, de entender os impactos que isso tem na vida de uma pessoa, por aí vai. Então ele é um livro muito, 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 muito importante. Eu acho que é aquele tipo de livro que todo mundo deveria ler, assim. É um livro que eu recomendo muito. Depois disso, um livro bem diferente, que é O Poder do Sim, do David Harkin, tradução da Clara Carvalho, publicado pela Editora Temporal. Ele é uma peça de teatro, mas ele é uma peça de teatro de não ficção, o que é um gênero novo para mim, que eu achei bem legal de descobrir. É uma obra sobre a crise econômica de 2008, e a gente tem essa personagem, que é muito parecida com a personagem do autor, que vai buscar informações e tentar costurar ali uma história sobre a crise, uma espécie de documentário / reportagem, só que tudo isso acontecendo num teatro. E o que mais me empolga, eu gosto do tema, e eu gostei de ter lido sobre o tema, e ele é didático de um jeito bom sobre o tema, o que é legal. Mas eu acho que o que mais me empolgou de ter lido esse livro foi descobrir esse formato e entrar em contato com esse formato. Eu acho que é por isso que ele está nessa lista, principalmente, que é essa existência, né? Trazer esse gênero pra mim, assim. Então foi um livro que me impactou nesse sentido, e é um livro que eu recomendo bastante também. Eu sei se a descrição dele soa muito apelativa, mas é um livro legal, gente, prometo que é uma leitura interessante. Outra peça de teatro, então, que entrou aqui é O Deus da Carnificina, da Yasmina Reza, tradução da Mariana Delfini, que saiu pela Aimee. Esse eu acho que eu já encontrei, ele tá ali em cima, mas como ia ser o único... Enfim, eu já tinha visto o filme, eu gostava muito do filme já, e... Enfim, saiu a tradução e era muito, muito provável que ele estivesse aqui nessa seleção. E eu, inclusive, descobri que ele era uma peça de teatro quando vocês me avisaram disso, porque eu mencionei o filme em um vídeo já faz algum tempo, e vocês que comentaram que era uma peça. Eu fiquei bastante feliz, e fiquei bastante feliz que logo depois disso ele foi publicado aqui no Brasil também. Quem não conhece, a história é um encontro entre dois casais que estão tentando resolver ali uma situação entre os filhos deles, né? Os filhos deles tiveram um episódio ali e eles estão conversando sobre isso. E ele é um livro, uma história muito sobre esses encontros, essa dificuldade de comunicação entre as pessoas, essa situação em que você está tentando ser polido e resolver um problema e por aí vai, mas a coisa fica enrolada e não se resolve e por aí vai. Então ele é um livro, acho que ele é um livro muito sobre isso, e apesar de ser esse caso muito específico de dois casais conversando sobre os filhos, ele acaba sendo bastante sintomático, mostra muito, acho que, nossas dificuldades como um todo, para além desse nível tão individual e tão específico.
É um livro que também, uma história que revisitar essa história foi pra mim muito interessante, apesar de eu conhecer ela só do filme também. Bom, o próximo livro é O Psiconautas, do Marcelo Leite, publicado pela Fósforo. Esse é um livro-reportagem. Marcelo Leite é um jornalista que já trabalha com o campo de divulgação científica há algum tempo. E ele vai fazer então um livro-reportagem sobre pesquisas, principalmente brasileiras, que trabalham com drogas psicodélicas, pensando principalmente no impacto que essas drogas podem ter no corpo humano, mas também em tratamentos psicológicos e tratamento de dependência química e por aí vai. Então é um campo que teve muito tabu por conta das drogas psicodélicas e a maneira com que a sociedade estava enxergando, mas que está tendo uma leve abertura. E ele vai falar então sobre tudo isso. É um livro muito empolgante. Já tenho meus comentários sobre ele, eu já fiz um vídeo, inclusive vou deixar linkado, que eu acho que ele se torna um pouco repetitivo em suas estruturas depois de um tempo, mas pra mim foi um livro muito empolgante, um tema muito legal, uma escrita muito interessante, e foi um livro que me empolgou. Eu acho que eu tô vindo numa onda de não ficção, talvez vocês tenham percebido, e me empolgou para ler outras coisas também. Eu acho que ele tá também desempenhando esse papel nessa lista e é por isso, mas ele é um livro que se aprofunda bastante em certas questões e acho que é um livro bem legal para se conhecer. Até porque ele valoriza a pesquisa brasileira, o que eu acho bastante legal. Bom, depois disso tem o Essencial de Perigosas Sapatas, da Alison Bechdel, com tradução da Carol Benson, publicado pela Todavia. Eu acho que esse eu também já encontrei, talvez. Tá aqui. Esse é um quadrinho e Perigosas Sapatas, então, foi uma tirinha que a Alison Bechdel manteve por mais de 20 anos em jornais americanos, e o livro é uma seleção desses quadrinhos, dessas tirinhas. E a gente vai acompanhar então um grupo de lésbicas, amigas, amantes, companheiras, enfim, vai mudando. E é muito legal, porque como a gente acompanha esse grupo por muito tempo, eu fiquei tão apegada com elas quanto eu fico com personagens de série tipo Mad Men, por exemplo, assim. Porque se acompanha tantas partes da vida dessas pessoas que, enfim, foi um livro que me deixou muito apegada no final. E pra mim uma das coisas que ela melhor faz, além de fazer esse panorama, de mostrar essas vidas pra gente, é o jeito com que ela consegue incluir nessas vidas pessoais grandes acontecimentos políticos e sociais, e como isso tudo faz parte das histórias individuais. Então, como ela consegue, em textos tão curtinhos de tirinhas, incluir esses debates e mostrar a presença da mídia e dos acontecimentos na vida das pessoas, pra mim é um dos grandes pontos dessa coletânea. E eu realmente, assim, no fundo do meu coração, eu queria muito que alguém publicasse isso na íntegra. Eu com certeza ia ler isso na íntegra. E, enfim, se alguém souber de alguma coisa, por favor, me avisa nos comentários. Depois disso, a gente tem o Que Você Está Enfrentando, da Sigrid Nunes, com tradução da Carla Fortino, publicado pela editora Instante. Meu primeiro livro da Sigrid Nunes, eu sei que ela fez bastante sucesso aqui no Brasil, bastante talvez seja exagero, né? Mas ela fez algum sucesso aqui no Brasil com O Amigo, que tá com certeza na minha lista, eu devo chegar nele em breve. Mas esse é um livro muito sensível, muito difícil de descrever. Mas basicamente a gente tem uma autora como personagem principal e ela tá passando por um momento de adaptação da vida dela e tá se preocupando mais em entender o outro, em se colocar no lugar do outro, em ajudar os outros. E a partir disso ela vai ter contato com várias pessoas ali da vida dela, vizinho, uma amiga e por aí vai. E ela vai procurar então essa experiência de alteridade e de ajuda dos outros também. E é um pouco sobre isso. Como ela é uma escritora, ela vai usar um pouco a literatura e o ensaio e por aí vai para fazer sentido dessas experiências que ela tá tendo. O que pra mim faz muito sentido, assim, foi uma escolha que pra mim deu muito certo. E ele fica nesse texto que é um pouco primeira pessoa, mas é um pouco ensaio, é ficção e por aí vai, que
que é esse campo indeciso que eu gosto bastante, assim. Então, ele é um livro que pra mim funcionou muito bem e eu gostei bastante dessa leitura. Bom, depois disso tem o Summer, da Ellie Smith. Infelizmente não foi publicado em português ainda. Saiu pela Penguin a edição que eu li. E é o fim, então, da quadrilogia das estações da Ellie Smith, uma escritora escocesa. E ela começou, então, essa série com o objetivo de ser uma prosa rápida, no sentido imediata, logo após seu tempo, uma publicação rápida, refletindo sobre o que a gente tem vivido. E o Summer, ele entra no comecinho da pandemia, e então assim, a pandemia já começa a ser uma coisa ali no final do Summer. E ele é pra mim, o que mais me chamou a atenção nessa série inteira é a busca estética da Ellie Smith para retratar os nossos tempos, que é uma coisa muito interessante. E eu gostei bastante de ter lido a série inteira e eu realmente sou uma pessoa que torce muito para que ela seja publicada aqui. Inclusive, para quem gosta da série, não sei se vocês já viram, mas vai ter uma espécie de quinto livro, chama The Companion Book. Não é exatamente uma continuação, até porque eles não são exatamente uma continuação um do outro, mas é um livro com uma proposta similar, que já foi anunciado, então, enfim, para quem gostou e quiser saber mais, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Bom, uma releitura que entrou aqui, o último livro que eu vou mencionar no vídeo de hoje é o Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susanna Clarke, tradução do José Antônio Arantes, da Companhia das Letras. Eu tinha lido esse livro quando eu era meio nova e quando eu era adolescente, estava me formando como leitora, a gente estava na época do Harry Potter. E eu li O Senhor dos Anéis, e eu li esse livro, e eu lia várias dessas séries que estavam rolando nessa época. E livros de fantasia, assim, de uma maneira geral. E na época eu acho que até tinha achado divertido o livro, mas enfim, estava meio esquecido pra mim. E foi um livro que eu retomei e achei muito divertido. Assim, eu gostei com certeza muito mais dele agora, em 2021, do que eu gostei dele quando eu li ele originalmente. Ele é um livro, então, sobre magos na Inglaterra, e um mago que está tentando trazer a magia de volta para a Inglaterra. E ele é um livro que tem um tom de pesquisa acadêmica, então ele é cheio das referências e notas de rodapé, e essas referências muitas vezes já antecipam aspectos da história que vão aparecer antes. Eu acho ele tão bem escrito, eu acho a escrita dela tão cuidadosa e atenta, porque ela podia ter escrito a mesma história de uma outra forma e eu acho que teria tido um impacto muito diferente. É legal, é um livro maior, então ela consegue bastante se estender e criar essas personagens e criar tramas e subtramas. Então eu acho esse aquele livro muito bom para quando a gente tá com vontade de entrar no mundo e ficar nele um tempo, assim, sabe? Eu acho um livro muito gostoso. E é aquele tipo, é um livro de fantasia mais levinho, sim, mas ele é ao mesmo tempo muito legal e muito inteligente, muito cuidadoso e por aí vai. Então é um livro que me surpreendeu muito de novo e eu gostei muito de ter relido neste caso. E é isso, pessoal, essa foi minha lista, foram 9 livros dessa vez, não encontrei um 10º, então ficamos em 9 mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham lido algum desses livros, me contem se eles também são favoritos de vocês, ou me contem também quais foram os favoritos de vocês de 2021. E aproveitando, então, feliz 2022, que seja um ano mais calmo e com mais amor e com mais perspectivas para todos nós. Bom, pessoal, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!